paz de Jesus, meus irmãos e o amor de Maria. Meu nome é Silvio, eu faço parte da renovação carismática da Diocese de Caratinga, frequento e participo do grupo de oração Santíssima Trindade aqui de Caratinga também. E nesse período eu e minha esposa Camila estamos fazendo parte da coordenação do Ministério de Oração por Cura e Libertação da Diocese. E recebi o convite para poder partilhar com vocês a história e a vida de um santo que para mim é muito importante. Um santo que faz parte da minha devoção. Eu tenho grande carinho, grande afeto com ele. Falar dele é uma alegria muito grande, mas também uma responsabilidade diante da magnitude desse santo, que é Padre Pio. Tenho a graça de estar com a relíquia dele aqui, com a relíquia do Padre Pio. É um santo que, quando eu comecei a ter devoções pelos santos, foi um dos primeiros santos que eu tive devoção. Interessante que eu já ouvi uma frase uma vez que marcou muito, eu guardo ela no meu coração, é que muitas das vezes não é nós que escolhemos o santo, mas é o santo que nos escolhe. Então, às vezes nós somos devotos de um santo, e aquele santo que nos escolheu para tomar conta de nós, para poder proteger nossa vida, nos levar no caminho de santidade, e nós nos tornamos devotos desse santo pela escolha que ele fez por nós, né? E Padre Pio na minha vida foi assim. Há muito tempo atrás, eu estava em Belo Horizonte, eu e a Camila, minha esposa, na época a gente namorava ainda, a gente foi a Belo Horizonte, não lembro fazer o que no momento, mas a gente estava no ponto de um ônibus para pegar o ônibus, olhamos para do lado e viu a livraria católica, e se não me engano é Paulinas. E quando eu sou apaixonado por livro, por CD, também que lá vendia CD, né? Fui lá correndo lá para poder comprar algum livro, algum CD. Quando eu olho na estante de livros, olhei um livro de capa azul, eu vi aquele livro de capa azul com um frade, cabelo branco, barba branca ali. Interessante, eu gostei da fisionomia daquele frade, algo me chamou a atenção, meu olhar foi fixo nele, eu comecei a olhar e gostei daquele frade, gostei do nome dele, Padre Pio, que nome interessante, nome legal, e que negócio ficou no meu coração. E eu comprei aquele livro, e além daquele livro, da história dele, comprei um livro também sobre pensamentos dele. E nunca eu tinha ouvido falar mais desse padre, mas naquele momento tive aquele impulso, aquele sentimento por ele, algo estranho, algo diferente. E isso aí aconteceu na minha vida, não foi apenas com o Padre Pio também, mas com o Padre Pio foi forte nesse momento. E eu peguei aquele livro, comprei e comecei a apaixonar pela vida do Padre Pio, comecei a rezar por ele, rezar com ele. Algo interessante aconteceu assim na minha vida também. Eu sou muito devoto também de Santa Gema Galgani. Quando eu ouvi, eu nunca ouvi falar dessa santa, mas o dia que eu ouvi que alguém falou comigo, Santa Gema Galgani, quando falou essa palavra, algo borbulhou no meu coração, foi algo muito estranho, diferente, e me tornei um devoto dela também. A partir daí fui conhecer quem que é essa Santa Gema Galgani, e me tornei devotíssimo dela também, muito amigo dela. E interessante, essas lives que estão sendo postadas aqui, a respeito da vida do santo, a vida de oração, intimidade com Deus, dos santos, não é apenas para você conhecer os santos, não, mas para você aprender a ter amizade com os santos, aprender a ser íntimo e amigo dos santos, porque eles nos levam ao caminho da santidade. E ser amigo de santo, como o Santo Padre Pio, como a Santa Gema Galgani, é uma maravilha, é uma imensa alegria mesmo você saber que você pode contar com alguém que está no céu e que viveu uma vida santa e irrepreensível aqui na terra. Ser amigo do Padre Pio é algo especial. Eu já tive várias experiências de oração com ele, que cada vez mais me dá a certeza que ele está comigo, ele está do meu lado. É isso que eu desejo para você também. Você, ouvindo essas lives, você poder se identificar com um desses santos e formar uma amizade com ele, para ele te levar para o céu. O objetivo dos santos é essa. Eles já estão no céu, é nos mostrar o caminho que leva ao céu, nos levar até no céu, nos ajudar nas lutas, nas tribulações. É isso que eu desejo para você, meu amigo, você, meu irmão. Poder ouvir essas lives e sentir a graça de receber um amigo vindo de Deus para você, um amigo que Deus te enviou, um santo. E tenho certeza que sua vida será muito melhor lutando, batalhando nessa terra, junto com a ajuda do céu, a ajuda dos santos, dos anjos. E Padre Pio, quem é o Padre Pio? Vamos falar um pouquinho da vida do Padre Pio. Padre Pio, o nome dele é de batismo Francesco Borgione, nasceu no dia 25 de maio de 1887,
na cidade de Pietrelcina, por isso que é chamado Padre Pio de Pietrelcina, porque ele nasceu lá. A palavra Pietrelcina significa pequena pedra, pequenas pedras, tinha muitas pedras pequenas nessa cidade. Porém, mesmo com esse nome de pequena pedra, aí tem uma pedra de uma magnitude muito grande, que é o Padre Pio que nasceu ali. E o Padre Pio, a origem dele é uma família humilde. Ele é o quarto de 7 irmãos, ele é então o irmão do meio. E o Padre Pio, uma família humilde de camponeses que viviam na labuta, na roça, no trabalho no cotidiano, mas uma família muito devota e muito séria no caminho séria da igreja, que rezava, que transmitia os costumes cristãos para os filhos. Assim nasceu o Padre Pio, nesse ambiente de pobreza, de humildade, mas também ambiente católico. E na maioria muitos santos, quando a gente vai estudar a vida dos santos, um exemplo, Santo Agostinho, também além de Santo Agostinho, tem São Francisco de Assis, eles conhecem Deus, fazem experiência com Deus em um certo momento da vida. Padre Pio não, Padre Pio parece que nasceu com a mão de Deus sobre a cabeça dele, falando: esse é santo, esse é escolhido, esse é separado para ser santo. Sobre o Padre Pio, Deus já colocou um desejo, uma santidade dele desde criança, desde a infância. Como falava Santo Agostinho, por exemplo, buscou a Deus, teve uma conversão já com certa idade, tanto que a mãe dele rezou 30 anos pela conversão dele. Esse foi Santo Agostinho. São Francisco de Assis também, que é um dos grandes santos da Igreja Católica, um dos maiores santos da Igreja Católica, também se converteu depois de certa idade, depois de ter uma vida não tão próxima de Deus, se converteu e começou a viver uma vida de santidade. Mas Padre Pio não. Padre Pio foi santo desde criança. Padre Pio, desde criancinha, já demonstrava hábitos de santidade. Por exemplo, não se podia falar palavrão perto dele. Se alguma criança falasse, uma vez a criança falou um palavrão perto dele, ele saiu correndo. Não suportava palavras de duplo sentido, palavras que vão de desencontro com aquilo que é santidade, aquilo que é pureza no coração. Padre Pio viveu isso na vida inteira. Não só isso, mas também um desejo muito grande de sacrificar para o Senhor. Padre Pio dormia no chão como penitência. Ele pegava uma corrente, flagelava, batia com essa corrente nas costas, falava como Jesus também sofreu com os chicotes, ele também tinha que sofrer. Então o Padre Pio, desde criancinha, se sacrificava, já tinha esse desejo de se entregar a sua alma de forma totalmente a Deus, para a redenção das pessoas também, para salvar almas, para salvar as almas do purgatório. O Padre Pio tem muito disso no coração, na vida dele. Então o Padre Pio era uma criança que foi escolhida por Deus. O desejo de ser padre, ele brincava: eu quero ser padre, mas um frade de barba, eu quero ir para uma ordem religiosa que pode usar barba. Mandei para o meu filho: Francesco, tem uma comunidade religiosa ali, vai ali, entre ali, porque ali é melhor para você, porque a gente pode te visitar todo dia pertinho. Não, mas lá pode usar barba? O desejo dele era ser frágil para usar barba. Padre Pio foi batizado no dia seguinte que nasceu, na igreja de Santa Nossa Senhora dos Anjos, Nossa Senhora Rainha dos Anjos, e tudo a ver com a devoção dele ao anjo da guarda, tudo a ver com a devoção dele aos anjos. Daqui a pouquinho vou contar um pouquinho dessa história. Padre Pio também, ele teve um dia no ano que ele nasceu, foi o mesmo ano que Santa Teresinha completou 15 anos, entrou no Carmelo. Foi o mesmo ano que Santa Gema Galgani recebeu a Sagrada Eucaristia pela primeira vez, a primeira comunhão. Então, assim, o Padre Pio, na vida dele, tem essa coincidência com algumas, não coincidências, providência em relação a alguns santos. Por exemplo, o dia da ordenação dele é o dia de Santa Filomena, a grande santa, muito venerada na Itália, naquela região. E vamos falar um pouquinho do Padre Pio. O Padre Pio, ele é uma criança que, além desses atos devocionais, como nós falamos, ele também, além de atos devocionais, além dessa intimidade com sofrimento para Cristo, ele também tinha uma grande abertura ao mundo espiritual. Desde criança ele já falava, conversava com Jesus, conversava com Nossa Senhora, com o santo, com o anjo da guarda. E também sofria muitos ataques visíveis e físicos do demônio. E isso foi a vida dele inteira, assim, esse sofrimento, essa luta contra o demônio que batia nele, depois batia nele.
fazia perder a noite inteira de sono, atormentava ele. A vida inteira dele foi essa luta. Mas, porém, foi um homem de muita oração. Desde os 9 anos já rezava o rosário todos os dias. Padre Pio, nessa vida de intimidade com Deus, nessa vida de busca de entregar a sua vida a Deus, seu sofrimento e suas lutas para Deus, para a salvação das almas, ele entrou na Ordem dos Capuchinhos, que era a Ordem de São Francisco de Assis. Os franciscanos, os capuchinhos vêm dos franciscanos, que foi fundado por São Francisco de Assis. É algo interessante. São Francisco de Assis foi a primeira pessoa estigmatizada da igreja. Foi o primeiro, e ele não era padre, ele era irmão Francisco. Já Padre Pio foi o único sacerdote, o primeiro sacerdote e o único sacerdote estigmatizado da igreja também. Interessante, né? As coincidências não, providências de Deus. Então o Padre Pio entrou nessa ordem dos capuchinhos, que é uma ordem muito penitente na época, fazia muita penitência, só tinha um hábito só, e tanto no frio como no calor usava o mesmo hábito. Fazia várias penitências, como acordar à noite, durante a noite para poder rezar, flagelação. Tinha dia que eles pegavam chicotinho para se bater, que era a disciplina, né, para poder sofrer e entregar sua vida para Cristo, sofrimento para Cristo, né? Essas mortificações da carne. Padre Pio entrou nessa ordem. Padre Pio, mesmo com muitos problemas de saúde, desde criança ele já sofria muitos problemas de saúde, tanto que quando ele ordenou, ele precisou de ficar um tempo lá em Petretina, na casa da mãe, porque ele não conseguia ficar na cidade que ele estava por causa do clima, tudo, e de tantos problemas que ele tinha de saúde. Ele tinha problemas respiratórios, problemas pulmonares, problemas que ninguém sabia de onde que vinha aqueles problemas dele. Eram problemas realmente misteriosos na vida do Padre Pio. O Padre Pio tinha tanto problema de saúde, e febres de que assim, era totalmente assombrosos para a medicina. Ele chegava a ter febre de 50 graus, algo assim absurdo, 53 graus, algo absurdo para o homem, para um ser humano. Colocava-se o termômetro no Padre Pio, o termômetro explodia. Pegava o termômetro de cavalo para colocar no Padre Pio, 53 graus de febre. Algo impressionante que contraria todas as leis físicas. Então, e Padre Pio sempre sofria muito por causa dos problemas de saúde. E na vida de Padre Pio realmente foi essa entrega de todos os sofrimentos que tinha para resgate das almas, para levar as almas para o céu, para resgatar almas do purgatório. Essa foi a vida do Padre Pio. E se a gente puder falar qual que foi o caminho de santidade de Padre Pio, qual que foi o caminho de intimidade com o Padre Pio para com Deus, a gente pode falar que foi a entrega da sua vida para Deus através do sofrimento. Sofria e vivia totalmente para Deus. E oração. Padre Pio era um homem de oração. Então, sofrimento, oração, e dedicava muito à confissão. O sofrimento do Padre Pio não era só sofrimentos físicos causados pelas suas inúmeros problemas de saúde que tinha, mas também de ordem moral. Durante muito tempo, o Padre Pio ele sofreu com várias mentiras que falavam sobre ele. Ele tinha os estigmas de Cristo. Os estigmas de Cristo, além do sofrimento físico dele, também trazia sofrimento moral. Padre Pio, quando foi ordenado, numa missa, ele começou a sentir a dor na mão, e ali começou a brotar os estigmas. Ele pediu para Deus assim: dai-me a dor física, mas tire o que é visível, porque ele não queria que as pessoas vissem aquilo. Ele era um homem muito humilde, ele não queria demonstrar sua santidade para as pessoas, ele não queria demonstrar santidade, muito pelo contrário, ele queria ser humilde e entregar sua vida para Deus. E Deus deu essa graça para ele sumiu fisicamente, visivelmente os estigmas, mas ele permaneceu com a dor. Durante muitos anos ficou com a dor dos estigmas, e depois de certo tempo apareceu os estigmas físicos, e ele ficou mais de 50 anos com os estigmas visíveis, tanto que ele usava uma luva para cobrir os estigmas dele. Sangrava tanto os estigmas que tinha dia que chegava a pegar uma xícara cheia de sangue que saía dos estigmas. Ele não conseguia pegar em nada, ele não conseguia levantar uma cadeira por causa da dor, da perfuração do cravo, da perfuração dos estigmas. Ele não conseguia vestir a roupa sozinho, tinha de um frade ajudá-lo, porque tamanha era a dor que ele sentia. Ele não conseguia pegar nada na mão e segurar, tamanha era a dor. E não só o estigma da mão,
a estigma do lado também de Cristo foi aberto, ele tinha esses estigmas. E além das dores físicas do estigma, também durante muito tempo a própria igreja duvidava desses estigmas e falava que ele era causado por ele, era causado por ácido que ele usava. Mas fizeram vários estudos e não conseguiram nunca provar que aquele estigma era feito por Padre Pio. Muito pelo contrário, Deus provava que era de Deus mesmo, que veio aquele estigma na vida do Padre Pio. Então, além de todos esses sofrimentos morais, físicos, Padre Pio foi proibido muitas vezes de poder celebrar a missa em público, poder confessar em público, poder confessar as pessoas. Então era um sofrimento que a própria igreja impunha a ele. Isso tudo ele aceitou com muita humildade e foi entregando sua vida para Deus, entregando tudo isso para Deus, para a redenção das almas. Então, no caminho da santidade de Padre Pio, da intimidade com Deus, a primeira coisa era o sofrimento. Ele completava na sua carne aquilo que faltava para o sofrimento de Cristo, que era a igreja, como diz São Paulo. Então, Padre Pio viveu isso intensamente. A sua intimidade com Deus vinha da entrega de si para as almas e também da oração. Padre Pio era um homem de muita oração. Não, ele rezava muito. A oração para ele era algo de suma importância da vida dele. Ele fala o seguinte: a oração é a efusão de nosso coração no de Deus. É nós colocarmos nosso coração no coração de Deus. É isso que Padre Pio fala. Ele fala assim: reze, quem muito reza se salva e salva os outros. Ele fala também assim, uma coisa importante e necessária: estar perto de Jesus. Estar perto de Jesus é através da oração. Padre Pio vivia uma vida intensa de oração. O dia inteiro rezando, ele rezava o texto o dia inteiro, uma devoção à Santa Missa, algo humanamente inexplicável, o amor e a devoção do Padre Pio à Santa Missa. Ele rezava 15 terços por dia. Um dia um padre perguntou para ele: quantos terços você rezou hoje? Ele: 23. Minto, terço não, rosário. Ele rezava, rezava 23 rosários, é a forma de falar, porque é a forma de falar do terço, o rosário. Porque o terço antigamente falava, o rosário hoje para nós é 4 terços, né? Mas antigamente falava o rosário como se fosse um terço mesmo. E ele rezava o rosário todo dia, 15, 23 rosários ou terços por dia. E ele falava que o terço era a arma. Um dia eu estava no quarto, o padre cuidando dele, já estava debilitado, ele falava: me dá minha arma. O padre assustado: que arma? É o terço. E o padre pegou o terço para ele. Então, ele vivia uma vida de muita oração, rezava o dia inteiro. A oração dele era tão importante para ele, algo de suma importância. E nessa questão da oração, uma devoção muito grandiosa, Padre Pio a Nossa Senhora. Então, a forma de intimidade com Deus era através da entrega à sua vida a Nossa Senhora. Segundo relatos de pessoas que viveram com Padre Pio, ele era consagrado a Nossa Senhora através do método de São Luís Maria Monforte. Ele era escravo de Nossa Senhora, entregava sua vida toda a Nossa Senhora. E a devoção dele para Maria é algo impressionante. A devoção dele com Nossa Senhora. Ele conversava com ela, uma intimidade muito grande com Nossa Senhora. Ele rezava o texto a todo momento, ele ficava com a mão no bolso, e ali no bolso tinha um texto, ele ficava rezando. Ele confessava as pessoas e ia rezando o texto. Ele falava que fazia 3 coisas ao mesmo tempo, que é confessar, rezar e visitar o mundo, porque ele tinha o dom da bilocação. É estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Ele fazia isso. Ele atendia na confissão, rezando o texto, e ainda visitava outras pessoas. E o dom da bilocação é algo tão interessante que consta que na canonização de Santa Teresinha, que nós falamos lá no início, ele tinha essa devoção a Santa Teresinha. No dia da canonização, ele estava lá no convento, esqueci de falar, que o convento onde ele morava era de São Giovanni Rotondo. Ele morava naquele convento. E mesmo estando no convento, ele foi visto lá no Vaticano no dia da canonização de Santa Teresinha. Então ele estava em 2 lugares ao mesmo tempo. E inúmeros relatos de dom de bilocação na vida do Padre Pio. O Padre Pio rezava o dia inteiro. A oração para ele é estar junto de Jesus e com Jesus e com Jesus salvar o mundo. Essa é uma grande fonte da intimidade com o Padre Pio com Deus, a oração. Ele tinha muita devoção com o anjo da guarda. O anjo da guarda dele, ele dava missão para o anjo da guarda dele. O anjo da guarda dele levava
levava conforto às pessoas, ele falava com os filhos espirituais dele. Envie seu anjo da guarda para mim. Os anjos da guarda dos filhos espirituais dele, eu lá pedi oração para Padre Pio, e as coisas, os milagres aconteciam através dessa devoção. Um dia um padre chegou perto do Padre Pio, ele estava sozinho, o padre falou assim, agora não, agora estou com o padre. Aí o Padre Pio viu que ele saiu chateado, falou, aqui, você não viu a quantidade de anjos da guarda, a fila de anjos da guarda aqui diante de mim? Os anjos da guarda dos meus filhos espirituais que vieram pedir oração? Então, essa intimidade com o anjo da guarda. O anjo da guarda era tão importante na vida do Padre Pio, e na hora ele recebia milhares de cartas todo dia, e o anjo da guarda dele que traduzia para o Padre Pio as cartas que não estavam na língua do italiano, na língua que ele sabia ler, né? Então, é fabulosa a interação, a intimidade do Padre Pio com o anjo da guarda dele. Outro fato interessante, o fato mais interessante da vida do Padre Pio em relação à intimidade com Deus é a Santa Missa. O Padre Pio tinha uma devoção total à missa. A missa do Padre Pio era 3 ou 4 horas e as pessoas disputavam para chegar na igreja. Começava às 5 da manhã e tinha fila para entrar na igreja e participar da missa do Padre Pio. 3 horas de missa. O Padre Pio chorava durante a missa, no momento da elevação da Eucaristia, da consagração. Ele falava, ele tinha certeza que naquele momento ali era o Calvário, era o sacrifício do Calvário que se fazia presente. O Padre Pio tinha uma consciência disso. A missa do Padre Pio era algo impressionante. As pessoas saíram dali convertidas, participar da missa. Ele falava que o santo sacrifício da missa é o sufrágio mais eficaz, que ultrapassa todas as orações, boas obras e as penitências. Ele falava que uma missa bem assistida em vida será mais útil à sua salvação do que tantas outras que mandarem celebrar você após a morte. Ele fala também, seria mais fácil o mundo sobreviver sem o sol do que sem a Santa Missa. A Eucaristia era a fonte da santidade do Padre Pio. Ele tinha as devoções marianas, que era muito importante, sim. O anjo da guarda, os santos, sim. Mas a missa, a Eucaristia, era a fonte de santidade, de intimidade de Deus com o Padre Pio. Meu irmão, o caminho do Padre Pio, você quer ser santo? Ele te ensinou agora, através dessas devoções dele. Entregar sua vida para Jesus, oferecer os pequenos sacrifícios do dia a dia para Deus. Sacrifício, sofrimento, oferecer a Deus. Devoção aos santos, devoção a Nossa Senhora, devoção à Eucaristia, adoração eucarística, à missa. Quer caminho de santidade mais perfeito do que esse? Está? Mesmo Padre Pio sendo o santo da magnitude que ele é, esse caminho de santidade de intimidade com Deus que ele ensina, é para nós todos podemos seguir esse caminho de santidade. O Padre Pio ensina vida de oração, uma vida intensa de oração, de busca de Deus. E para finalizar também, o Padre Pio nos ensina que no caminho de santidade é muito importante a confissão. As pessoas faziam filas imensas para confessar com o Padre Pio. Eles distribuíam senhas para poder confessar com ele, e a pessoa pegava a senha para que 2 dias depois, e ele atendia a confissão, e tinha dia que era 18 horas por dia atendendo a confissão. E a confissão dele é em média de 3 minutos. Por quê? Tanta gente que tinha para confessar. Mas o Padre Pio tinha um dom muito interessante, que era o dom de saber dos pecados da pessoa, saber tudo que a pessoa sentia. Então, muitas vezes a pessoa ia confessar e falava, é isso, você não falou? E é muito importante, o Padre Pio tinha um amor muito grande aos pecadores. Tanto que na confissão, na confissão, ele era a forma dele ajudar a pessoa a ir para o céu, a se redimir e ir para o céu. Mas ele tinha um amor muito grande pelos pecadores, mas ele não tinha esse mesmo amor, muito pelo contrário, ao pecado. Ele não aceitava, ele não dava absolvição para uma pessoa que não tivesse consciência de que tinha pecado e que estava arrependido. Sem arrependimento ele não dava confissão. E muitas vezes ele mandava a pessoa sair, não, pode sair, não te dou absolvição. A pessoa saía chateada, mas ele fazia isso com amor, porque sabia que se ele com aquele ato dele, a pessoa voltaria arrependida, e voltava. E muitas pessoas foram tocadas por esse ato dele, não receberam a absolvição no momento, saíram chateadas, nervosas, mas voltaram arrependidas e se entregaram a Deus e receberam a absolvição. A confissão, o Padre Pio vivia o dia inteiro no confessionário, e essa era o grande tempo do Padre Pio da vida dele era diante do confessionário. Ali atendia as pessoas, e
levava as pessoas a fazer a experiência da graça de Deus, da misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus manifestava no Padre Pio através do sacramento da confissão. Ele mesmo se confessava toda semana e aconselhava os filhos espirituais e ele também a se confessar toda semana. Outro caminho para a santidade. Sobre os milagres do Padre Pio, não dá tempo de falar, que nosso tempo acabou. Inúmeros milagres, Padre Pio em vida, e principalmente após a morte. São números, inúmeros milagres mesmo, de curas espetaculares, ressurreição de pessoas que morreram. Nossa, assim, quando falar dos milagres do Padre Pio, é até difícil, tamanha a quantidade de milagres. Eu te convido nesse momento, meu irmão, a pedir esse momento de intercessão do Padre Pio também, sobre a tua vida. Qual o milagre que você precisa, o que você precisa, qual que é a dor que você precisa de curar, qual que é o problema físico que você precisa de curar, de ser curado, qual que é o problema da sua família que você precisa ser curado. Eu peço agora, vai falando, entregue esse momento ao Padre Pio, fala assim: Padre Pio, eu peço a intercessão por esse problema, por essa dor, por essa enfermidade do meu filho, do meu esposo, da minha esposa, a sua mesmo. Vai entregando, Padre Pio, essa situação financeira que você vive. Entrega ao Padre Pio e peça para ele interceder junto a Deus por você. Que o Padre Pio nesse momento possa pegar tudo aquilo, recolher todos os seus pedidos nesse momento e levar até a Deus. E que você possa sentir a presença do Padre Pio agora na tua vida, te dando conforto, te dando libertação desse mal.